Então, agora, nós queremos falar sobre as EDOs de primeira ordem separáveis, né? Que são EDOs de primeira ordem separáveis e como solucioná-las, tá? Então, EDOs de primeira ordem separáveis são EDOs onde a gente pode escrever aquele f de ty lá da equação geral de primeira ordem como um quociente, né, onde as variáveis estão separadas. Então, você tem uma g de t e uma f de y, por exemplo, né, que estão separadas no denominador e no numerador, ok? Sem perda de generalidade, eu coloquei aí nesse slide que o g de t está no numerador e o f de y está no denominador, sem problema nenhum, tá bom? Então, uma equação diferencial dessa forma é conhecida como EDO de primeira ordem separável, tá bom? Logicamente, tem uma forma dela que é a forma mais simples, e talvez seja a forma mais simples que a gente tem de uma equação diferencial de primeira ordem, tá bom? E é aquela equação diferencial que está associada às integrações, né? Então, toda vez que você resolveu uma integral, você estava resolvendo, assim, indiretamente, você estava resolvendo uma equação diferencial, tá bom? Uma equação diferencial separável, né? Que é essa aí, ó. Eu tenho que o seguinte, dy dt é igual a uma f de t. Como que eu acho a y de t? Bom, nesse caso é só você integrar a f de t com relação à variável t. Então, obviamente, a minha solução, partindo do teorema fundamental do cálculo, seria f de t dt mais integral de f de t dt mais uma constante c, ok? Logicamente, nós estamos querendo trabalhar com a equação completa, a equação separável completa, né? Essa outra forma é muito simples. Então, como que nós vamos atacar? Vamos dar uma olhadinha aí para a nossa forma geral, né? E aí a gente percebe o seguinte, bom, dy dt, ele não é um quociente, ok? Lembre-se, dy dt é um limite, ele é igual ao limite de h tendendo a zero, y de t mais h menos y de t dividido por h, né? Ele é um limite, então você, a priori, você não pode trabalhar com ele como se ele fosse um quociente, tá? Mas, em compensação, g de t sobre f de y é uma fração, né? Um quociente, então eu posso trabalhar com ele como se fosse uma fração, ou seja, eu posso pegar o denominador f de y e multiplicar lá na minha derivada, né? Eu posso multiplicar cruzado aí. Então, f de y multiplicado pela derivada de y é igual a g de t, ok? Então, agora, eu vou supor que esse meu y de t é igual a uma função h de t, que é uma solução para essa EDO separável. Então, a priori, eu estou supondo que exista uma solução para essa equação e que ela é h de t, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? No lugar de y, eu vou colocar o h, tá? Então, como que vai ficar essa minha linha anterior, f de y, derivada de y igual a g de t? Vai ficar assim, ó, f composta com h de t, vezes a derivada de h, igual a g de t. Por quê? Porque a derivada de y é a derivada de h, e o f de y, no lugar do y, eu coloco a h de t, certo? Agora eu vou integrar em ambos os lados com relação à variável t. Por que que eu vou fazer isso? Porque, ora, agora elas estão na mesma variável, né? Tanto a g quanto o lado esquerdo está na mesma variável, e eu posso integrar para a variável t. Obviamente, se o h é a solução da minha equação diferencial, eu vou conseguir fazer isso sem problema nenhum, tá? Só que aí, na hora que você integra, você percebe que no lado esquerdo você tem exatamente a integração por substituição, né? Se y é h de t, então dy é igual à derivada de h vezes dt, que é exatamente o que você tem multiplicando aí na sua integral o f de h de t. Então, na verdade, se você fizer y igual a h de t, na sua integral, a primeira integralzinha aí à esquerda, você vai encontrar exatamente f de y dy. Então, a integral de f de y dy vai ser igual a g de t dt mais uma constante. Ok.
Mas pensa o seguinte, agora volta lá naquela primeira equação do slide, né, lá em cima. dy dt igual a g de t f de y, g de t sobre f de y. Eu te falei que não dá para você encarar o seu dy dt como um, um quociente, certo? Só que, se você olhar para a sua última integral, que está lá embaixo no cantinho do slide, você vai perceber que se eu encarar ele como se eu encarar esse dy dt como um quociente e multiplicar cruzado e integrar em ambos os lados, eu vou chegar exatamente ali, ó. Perceba, vai ser f de y vezes dy igual a g de t dt. Integrou em ambos os lados, integral de f de y dy igual a integral de g de t dt mais c, tá? Então, essa justificativa matemática me dá uma possibilidade de encarar essa equação separável de uma forma mais objetiva, tá? Por quê? O método de solução vai ser exatamente esse, né? As minhas soluções vão ser dadas implicitamente, né? E aí eu vou encarar esse dy dt como se ele fosse um quociente e vou multiplicar cruzado. Lembrando que eu posso fazer isso pela justificativa matemática dada anteriormente, tá? Então a lógica vai ser essa. É de se esperar que essas soluções sejam dadas implicitamente, porque se você observou bem, a priori, a minha EDO separável, ela é não linear, tá? Então é perfeitamente compreensível que essas soluções dessas equações separáveis sejam dadas implicitamente, tá bom? Então vamos ver como que isso funciona. Primeiro exemplo, eu tenho dy dt igual a t quadrado y quadrado. Muito simples, as variáveis estão separadas, você tem t no numerador e y no denominador. Uma observação importante é a seguinte: nem o dy nem o dt podem ficar no denominador quando você vai integrar, ok? Então você sempre vai trabalhar com a orientação de que dy e dt tem que ficar no numerador, tá? Então a gente vai proceder da seguinte maneira, ó, você vai passar o y quadrado para o outro lado, né? É igual a t quadrado, ok? Passa o dt, multiplicando o t quadrado, e aí você só vai integrar em ambos os lados. Integrou, você vai encontrar y ao cubo de t sobre 3 igual a t ao cubo sobre 3, mais uma constante. Lembrando que a gente só precisa colocar a constante de um lado, porque se você colocar dos dois lados, você vai jogar as duas constantes para um lado só, vai somá-las, e aí a soma de constantes é a própria constante, né? E nesse primeiro exemplo eu coloquei aí o y de t, para você lembrar que o y é uma função de t, tá bom? Nesse caso, a gente consegue achar a solução explícita. Observe que o que a gente encontrou antes foi a solução implícita, né? Quando você encontra esse y ao cubo sobre 3 igual a t ao cubo sobre 3 mais c, você já encontrou a solução implícita da sua equação, tá bom? Mas nesse caso a gente consegue encontrar a solução explícita, né? Basta você isolar o y e aí você consegue que raiz cúbica de t ao cubo mais c, né? A raiz cúbica engloba o c também, aí parece que não está aparecendo, mas a raiz cúbica engloba o c também, tá bom? Então observe que a grande dificuldade nas EDOs separáveis é simplesmente você calcular as integrais, né? Então você tem que estar afiado em integral, lembrando que além de ter aí em sequência os artigos de cada tópico dessa aula, né? Você tem também um link para a nossa tabela de integrais, né? Nossa tabela completíssima de integração aí, tá? Que pode te ajudar muito a solucionar os exercícios que você precise, tá bom? Segundo exemplo, nós vamos resolver um problema de valor inicial, um PVI, tá? Então agora nós temos aí de novo uma equação diferencial de primeira ordem separável, tá? Perceba que ela não é linear, porque obviamente o seu 2y vai estar multiplicando o dy, tá bom? E nós temos um valor inicial. Qual é esse valor inicial? Y de 0 igual a menos 1. Tá? Então, nós vamos ter que buscar uma única solução. Perceba que no exemplo anterior, vou até voltar lá, perceba que no exemplo anterior, você não tem um problema de valor inicial,
você tem uma solução, mas perceba que você tem infinitas soluções, pois para cada valor de C, você tem uma solução diferente. O que vai determinar essa solução? O que vai determinar esse valor de C para cada solução que você tenha, né? É a condição inicial, seria você ter um y de zero, né, igual a uma constante, tá? E aí você tem um valor inicial e por esse valor inicial você encontraria essa constante C que daria a unicidade para a solução, tá? Essa constante C, então, é o que caracteriza o fato dessa equação ter infinitas soluções. Bom, então, novamente voltando ao exemplo 2, perceba que aqui nós vamos agir da mesma forma, nós vamos separar aí as variáveis, né? Lembrando que tanto dy quanto dt tem que ficar no numerador, e aí nós vamos integrar, né? Integrando, nós vamos encontrar y² menos 2y igual a t ao cubo mais 2t quadrado mais 2t mais c. Essa já é a nossa solução implícita, tá? Mas você tem que ficar atento a uma coisa nesse exemplo, tá bom? Que nós temos um valor inicial. Então, pela condição inicial, a gente tem que o nosso C, nesse caso, é 3. Tá? Então, basta você substituir. Aonde tem T, você vai substituir por 0. Aonde tem Y, você vai substituir por 1 na sua solução implícita. E aí você vai encontrar que o C é igual a 3. Então, você já tem aí a sua solução implícita nesse caso, né? E nesse caso, você tem a solução única do PVI. Tá? Observe que, nesse caso, você ainda conseguiria encontrar a solução explícita, né? Basta você trazer todo esse lado direito, que depende apenas de t, para o lado esquerdo, né? E considerar que ele é uma constante em relação à variável y, né? Que está associada a uma equação do segundo grau. Usando fórmula de Bhaskara, você conseguiria encontrar aí a sua solução explícita. E isso está feito no site, no link que está embaixo, nos nossos exemplos, que ainda tem vários outros exemplos e também vários exercícios resolvidos sobre EDO de primeira ordem separável. Aconselho vocês a irem lá, trabalharem nesses exemplos, trabalharem nesses exercícios, né, que já estão solucionados e com a abordagem necessária para cada um deles, inclusive observando aqueles que são possíveis de se encontrar soluções explícitas e aqueles que não.